Gente, tudo bom com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje eu tô aqui para ler um texto muito interessante, que quem escreveu foi Chico Buarque de Holanda e que serve para nossa reflexão. Vou ler para vocês. Diz assim: Chapeuzinho Amarelo. Olha só como ele começa escrevendo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar com um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós. Um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirado do medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte aquele seu nome lobo umas 25 vezes. Que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: "Para, agora para, já deu. Para do jeito que você tá." E o lobo, parado assim do jeito que estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa na árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira.
e transforma o companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou arrai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gandrã, o Jacuru, o Barão Tu, o Pão, Bicho Pã e todos os Tronsmons. Interessante esse texto, né? Chico Buarque escreveu esse texto meio que como uma paródia da Chapeuzinho Vermelho, o Chapeuzinho Vermelho que você conhece. E esse é o texto de reflexão para os nossos dias, para a gente. A gente não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar os medos, porque às vezes aquilo que está na nossa cabeça nem vai acontecer. A gente precisa, quando a gente tem um desafio, uma situação, a gente precisa encarar ela de frente, sabendo que Deus está na nossa frente, nos ajudando em tudo. O Senhor pega na nossa mão direita e diz: eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo. Sabe, a gente às vezes, por ansiedade, por sofrer por antecipação, cria medos na nossa mente, fica pensando tantas coisas que não existem, mas quando a gente encara de frente, o lobo vira bolo e a gente não precisa comer esse bolo que é de lobo, a gente pode comer um bolo de chocolate. E o diabo, ele não pode contra nós. O diabo vira bodiá. E a Bíblia não diz exatamente isso? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você tem algum medo, vença ele. Deus é contigo. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você no meio do caminho. Vença o medo. Que o Senhor esteja conosco. A Bíblia diz: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Eu sou o Deus que te ajudo. Então, que esse texto possa ajudar a você a entender que a gente não precisa ter medo, que a gente pode confiar em Deus e vencer todos os desafios, porque fomos chamados para vencer. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo. Tchau!